No vídeo onde eu te mostrei como que você consegue colocar o Dark e Light Mode em um aplicativo Android, teve um detalhe que faltou implementar, que é guardar a opção que o usuário deseja. Por exemplo, se ele coloca a opção como Dark Mode e a gente fecha o aplicativo, se o padrão for Light Mode, volta para o Light Mode. E neste vídeo eu quero te mostrar como que você consegue guardar a última opção que o usuário colocou. Isso utilizando o Data Store, que vai ser uma ferramenta que armazena, salva informações, preferências aí dos nossos usuários. E é claro, antes de começar a mostrar para você como que você vai fazer isso, é muito importante trazer aquele recado para que você que ainda não fez a inscrição, considerar, porque isso apoia bastante o canal, deixar um like, um comentário, porque isso ajuda bastante aí cada vez mais a gente ter alcance. E agora que eu trouxe esse recado, vamos voltar para a tela principal, onde temos o código, e vamos ver o que a gente vai fazer. Voltei para a minha tela principal, e agora vamos dar uma olhada o que a gente fez anteriormente, só para recapitular. Então, basicamente, implementamos o switchzinho, que quando ele altera o valor, ele altera o tema para a gente. E o que a gente precisa fazer é que no momento que a gente altera esse valor, ao mesmo tempo a gente armazene essa opção em um meio persistente, de tal forma que no momento que a gente fechar e abrir, a última opção que foi armazenada, ela vai ser restaurada. Então é isso que a gente vai fazer utilizando o Data Store. O Data Store nada mais é do que uma biblioteca que a gente tem acesso a partir aí da comunidade de desenvolvedores do Android. E se a gente pegar meio que uma analogia a outras bibliotecas, ela seria equivalente ao que a gente vê ali do Room para o SQLite, o banco de dados local, só que ela vai ser focada para uma outra ferramenta que vem desde os primórdios aí do Android, que é essa Shared Preference. Então, se você já utilizou o Shared Preference, saiba que o Data Store nada mais é do que uma evolução dessa ferramenta, então ele abstrai toda essa lógica do Shared Preference, com algumas técnicas que facilitam bastante aí a utilização dessa solução que armazena valores em chave e valor. Então, a partir de uma chave, a gente pode colocar tipos primitivos e é dessa maneira que a gente consegue salvar essas informações. Então, o Data Store a gente vai precisar colocar no projeto e saiba que ele vai dar suporte a Preferences, ao Proto, que é uma outra estrutura que a gente pode armazenar os nossos dados. Tem algumas informações em relação a como que a gente utiliza de maneira correta, então diz para não criar mais de uma instância do Preferences, ou melhor, do Data Store, porque senão você pode ter aí alguns problemas, tudo bem? Enfim, outros detalhes que eu recomendo bastante que você leia a documentação. E um pouco mais abaixo a gente tem um pouquinho do setup para poder adicionar o nosso projeto. Veja que tem algumas opções diferentes, então se você quiser usar para suporte de RxJava, você tem essas outras duas dependências, ou então se você quer utilizar sem nenhum tipo de dependência com o Android, você também pode usar o Data Store. Dado que a gente está no ambiente do Android, vamos pegar a primeira opção, que é essa Android X, Data Store-Preference. E aí a versão é a 1.0.0. Então eu vou copiar essa dependência, vamos colocar aqui no nosso projeto para acessar o Data Store, e aí depois que a gente sincronizar o projeto, a gente pode começar a mexer com código, né? Eu já tinha utilizado, então por isso que foi super rápido, mas se demorar um pouquinho mais é porque está baixando e sincronizando aí para você. Em seguida, o que a gente precisa fazer é começar a mexer com o código no qual a gente vai acessar o Data Store. E esse código vai ser basicamente o seguinte: a gente vai criar um Data Store, a gente vai fazer uma leitura e então faremos uma escrita. E aí dessa maneira a gente vai ver as informações, né, as opções que o usuário manteve ali durante o seu uso, tá bom? Então como que a gente faz para criar um Data Store? Se a gente seguir a documentação, teremos a opção para criar um Data Store de Preferences, que é o que a gente quer utilizar, da seguinte maneira, né? Basicamente é mostrada aqui uma forma de criar uma única instância, tudo bem? Então ainda segue aquela sugestão, a partir de uma propriedade que é feita via extensão de um context. Então veja que nessa opção que ele coloca, é um jeito muito objetivo de fazer essa criação do Data Store, só que se a gente precisar colocar via injeção de dependência, aí não vai ser dessa maneira. E o meu objetivo não é te mostrar como que você faz com injeção de dependência neste vídeo. Eu vou deixar para um outro momento, até mesmo para você já ter essa informação de que o jeito que a gente está fazendo é só para uma introdução, para a gente aprender a usar o Data Store, tá bom? Então não se preocupe se esse código vai estar lá na Activity ou deveria estar lá no repositório e por aí vai. Nos próximos vídeos a gente vai falar mais a respeito disso. Então vamos seguir como é que está aqui, só para aprender a usar a ferramenta.
Então eu vou copiar esse código, porque é exatamente isso que a gente vai fazer, tudo bem? E dentro aqui do nosso código da Activity eu vou colar. Então a gente declarou aqui uma extensão de contexto que vai criar um preferences pra gente. Então agora é só fazer os imports dessas referências. Pegue os imports que vem ali do Data Store, porque também o preferences ele vem ali do JavaUt. Então pega do Data Store, aí só fazer os imports aqui de Data Store, preferences, essa função que é o preferences Data Store, que é o que cria pra gente. E a única coisa que a gente pode se atentar é que ele coloca um nome de arquivo, né? Ele colocou esses settings, e você pode colocar o nome que você quiser, como por exemplo, User Preferences, ou então qualquer outro nome que você desejar, tá bom? Isso daqui vai ser de acordo com o arquivo que você quer criar. Em seguida, depois que você tem o Preferences, você pode sim começar a utilizar dentro do código, só que é importante a gente saber como que a gente faz isso, né? E para isso, a gente pode voltar na documentação que mostra como que a gente faz a leitura e também a escrita de um Data Store baseado no Preference. Então veja que para a gente conseguir acessar o Data Store, a gente precisa de um contexto, então dentro da Activity a gente consegue fazer, tudo bem? Se você tivesse um Composable que ele já foi extraído e não está dentro da Activity, aí você precisa pegar aquele local context, né? Então esse é um ponto legal de você também saber. Então, se a gente quer acessar esse nosso Data Store, por exemplo, antes aqui do isDark Mode, né? Como que a gente faz? A gente só faz o Data Store, que a gente já está acessando porque a gente está dentro de um contexto. Se fosse um outro Composable, como eu comentei, aí teria o nosso context. Eu sempre esqueço o nome desse carinha. Se eu não me engano, talvez seja esse Remember Composition Context. Se não for, é uma opção similar, tudo bem? Que aí sim você teria acesso a um contexto que pode acessar o Data Store. Dado que a gente tem acesso a ele, como a gente viu, temos acesso à leitura, que é a partir dessa chamada de propriedade aqui, que é esse data, tudo bem? Então esse data ele vai ser meio que um flow, como a gente pode ver aqui. E dado que ele é um flow, a gente precisa aí fazer a coleção dessas informações. Vamos só dar uma olhada mais ou menos para ver o que ele sugere aqui na documentação. Veja que ele faz um mapzinho para transformar essa referência que vem ali do nosso Data Store, que é o Preferences, para um valor que a gente quer trabalhar, como é o caso de um int, uma string, os valores primitivos. Então, ao invés de trabalhar com esse dado, já fazer a coleção nesse momento, o ideal é que a gente transforme para o dado que a gente queira. Então, a gente pode fazer um map, por exemplo, pegar esse preferences que a gente está vendo aqui, tudo bem? E transformar ele no valor primitivo que a gente deseja, né? E aí, como que a gente faz isso? Para isso, a gente pode pegar o get, tudo bem? Que é para a forma como a gente pega valor a partir do preference. Se você não está vendo o preference, ele está via parâmetro, você pode até chamar de preferences. Fique à vontade para fazer da maneira que você preferir. Legal? E nesse get, como a gente pode ver, a gente vai precisar acessar uma chave. Aí essa chave, sim, a gente pode criar a partir dessas funções que cria preferences dado um tipo primitivo. Nesse exemplo, ele criou um int preference key. Nesse nosso caso, a gente deseja um boolean, certo? Então, como que seria? Basicamente, a gente pode até criar fora aqui do nosso contexto de Activity, seria o nosso private val, vamos chamar, por exemplo, de isDark Mode Preference, pode ser um nome também, e ele seria um boolean preferences key. Aí o nome, novamente, você pode colocar o que você quiser, se quiser isDark, underline, mode, pode deixar, vai tudo de acordo ao padrão que você quer, mas isso aqui é o suficiente para ter acesso a uma chave. E então você pode colocar o isDark Mode como parâmetro, e uma das coisas que é interessante é que esse get ele é um operador, então a gente pode fazer como se estivesse acessando ali uma posição de um array, né? Olha só que interessante, ele pede para substituir para esse operador ali que é comum dentro de um array, né? Então, isso daqui está acessando o valor que o Data Store tem naquele momento, e esse valor ele é nullable, se a gente ver aqui, ele vai ser um nullable, olha só que interessante, ele é nullable. Então, uma das coisas que é comum também é o seguinte, é que na hora da leitura, se ele for nulo, o ideal é que a gente mande ali o valor que a gente espera. Então, por exemplo, se ele for nulo, a gente pode considerar que o valor padrão seria falso. Por exemplo, se a gente está fazendo a primeira leitura do preference, ele não vai ter valor, então vai ser nulo. Então, o padrão inicial vai ser o nosso falso. Veja que a gente está fazendo uma operação dentro de um código de composição. Esse tipo de código ele deve ser evitado. A gente precisa fazer essas operações dentro do comportamento que não é afetado pela recomposição. Então, o ideal é, fez operações, coloque dentro de um remember, tudo bem? Então, isso aqui é bastante importante. É claro, né, dado que esse by ele era focado para o nosso state, a gente vai colocar uma atribuição de igual para esse remember, que agora vai dar acesso aí
a um flow de Boolean, legal? Então é isso que a gente precisa fazer. Aí o próximo passo que a gente tem agora esse flow aí de Boolean é de fato fazer a coleção desse valor. Até mesmo esse isDarkMode, a gente pode chamar ele agora de isDarkMode flow, por exemplo, né? Então a gente pode trabalhar dessa maneira para poder entender que isso daqui é um flow. Aí agora que a gente sabe que isso é um flow, a gente pode utilizar o isDarkMode flow collect as state, indicando um valor inicial que pode ser falso, e aí sim, aqui vai ser o isDarkMode. Legal? Então é isso que a gente precisa fazer para de fato realizar essa leitura. Aí agora que a gente tem esse valor que estamos lendo lá do Data Store, a gente pode utilizar esse valor dentro aqui do nosso tema. Aí é claro, né, utilizar aqui o nosso delegation para ele converter o state para o valor que a gente espera. E dado que a gente fez isso, o próximo passo é trabalhar nesse momento do switch, porque ele vai precisar ler esse valor também, dado que eu fiz a renomeação, ele está considerando o flow, então vai ser isDarkMode, e ele precisa também fazer a escrita direto lá do nosso Data Store. Ele colocou também aqui no ifzinho do icon, né? Então deixa eu colocar aqui, isDarkMode, beleza. Então, nesse momento que a gente muda esse valor, a gente precisa salvar lá no nosso Data Store. Porque dessa maneira, quando ele salvar no Data Store, se tiver alguém fazendo a leitura a partir de um collect, automaticamente também ele já vai passar essa mudança de valor. Então isso é o ponto interessante. Isso que a gente fez aqui é uma solução reativa, assim como a gente vê lá no Room, tudo bem? Você vai ver isso funcionando. Então, novamente, a gente pega o Data Store e para poder modificar um dado, a gente vai ter o Edit. O Edit ele vai ter um Preferences que é mutável. Então aquele Preferences que a gente vê no Data, ele é apenas de leitura. Aqui já é mutável. Então, nesse momento, a gente pode pegar o nosso, Dark Theme Preferences, esse que é o nome que eu coloquei, deixa eu pegar de novo, isDarkMode, isso, isDarkMode Preferences, e aqui a gente coloca o valor que vem lá do nosso onChecked change. Aí, novamente, né, acho que são pontos que eu já mostrei para vocês em outros vídeos sobre Kotlin. Se você começa a ter mais expressões lambdas, nessas alinhadas, aí eu já sugiro que você coloque um nome para cada um desses parâmetros. Então, o nosso checked a gente pode colocar, né, new checked ou algo do gênero, e esse new checked, aí sim ele vem para esse it. Nesse caso do preferences, a mesma coisa. Então, a gente chama de preferences aqui dentro desse edit, preference, e utilizamos ele ao invés do it. Então, essa é uma boa prática interessante dentro aqui do Kotlin. Aí, por fim, o nosso edit, como a gente pode ver, é uma suspend function. Então aqui a gente tem que usar coroutines. Então veja que o nosso Data Store, ele é baseado sim em coroutines, tá bom? Tanto na parte do flow, para leitura, como na parte da escrita aqui, que a gente vai precisar de um coroutine scope, executar uma coroutine e assim por diante. Dado que nesse código eu já tenho um scope, que é a partir do remember coroutine scope, eu vou simplesmente fazer um launch com ele e executar esse código, simples assim. Então, esse código que a gente fez, ele consegue salvar a informação do nosso usuário e, ao mesmo tempo, ler essa informação que foi salva, manter essa informação que foi salva, mesmo que o aplicativo ele seja encerrado. Então, vamos ver aí como é que fica o nosso código durante a execução e vamos ver se realmente funciona, né? Deixa eu executar. Veja que o aplicativo foi executado e o valor inicial foi mantido, certo? Que é o falso. Agora eu vou colocar no Dark Mode e veja que funcionou. Então aquela afirmação de que no momento que a gente altera, ele lê automaticamente, faz a recomposição, funciona, tudo bem? Seja para o Dark ou Light Mode. E o último teste que a gente tem que fazer é encerrar esse aplicativo, né? Então deixa eu encerrar aqui, tem outros aplicativos que eu testo aqui, que eu fico brincando. Então vou encerrar tudo e eu vou abrir novamente esse nosso aplicativo. Deixa eu ver se eu tenho aqui, é onde fica. Vamos ver se ele vai manter aqui essa opção. Olha só, ele manteve o Dark Mode. Se você não está acreditando, acha que foi um aplicativo que eu coloquei ali, eu vou executar de novo só para ter essa certeza. Olha só, o aplicativo foi executado e temos ali o nosso Dark Mode mantido. Se a gente fizer isso para o Light Mode também, veja que também o Light Mode é mantido. Então agora sim a gente conseguiu garantir que o usuário mantenha a opção desejada. E agora que eu cheguei nesse ponto, deixa eu voltar para a tela onde aparece o grandão aqui, beleza? E eu quero saber o que você achou aí dessa implementação. Você já conhecia o Data Store? Já utilizava o Shared Preferences? O que você achou dessa abordagem para salvar essas opções de usuário no nosso aplicativo Android utilizando o Jetpack Compose? Bacana? Deixa aí nos comentários que eu quero saber o que vocês acharam.
E novamente, agora que a gente está chegando na parte final, se você ainda não fez a inscrição e gostou do conteúdo e quer me apoiar aqui no trabalho do YouTube, por favor considere a inscrição, novamente um comentário, mesmo que não seja necessariamente do vídeo, o like também é muito importante e era isso que eu tinha para trazer para vocês. Um abraço, valeu, falou!